Eu agradeço a Vossa Excelência, senhora Presidenta, primeiro para prestar minha solidariedade, em primeiro lugar, à mulher Vanessa Graziotin. Em segundo lugar, à cidadã Vanessa Graziotin. Em terceiro lugar, à senadora parlamentar, representante de mais de 670 mil pessoas, que, mais do que votos, senhora Presidenta, 1.000 pessoas que foram às urnas em 2010 e deram a ela o mandato de representante do povo do Estado do Amazonas. Quantas mulheres não são agredidas neste país sem ter o direito sequer de protestar? Quantas crianças não são agredidas neste país, muitas vezes sem ter sequer o direito de poder reclamar ou protestar pelo medo, pela truculência, pelo desequilíbrio daquelas famílias? Quantos seres humildes, seres humanos humildes, cidadãos brasileiros não são agredidos por abusos de autoridade, por abusos de poder, por abuso de força neste país, sem muitas vezes ter uma tribuna para poder protestar? Senadora Vanessa Graziotin, eu estou este ano completando 30 anos de vida pública no Estado do Amazonas. Me elegi, senhora Presidenta, vereador no Amazonas, na cidade de Manaus, em 1982. Vivi momentos que Vossa Excelência reportou da tribuna, momentos da ditadura em que lutávamos pela consolidação e pela oficialização e legalização da UNE, momentos em que lutávamos pela liberdade de expressão, e nunca vi uma agressão tão covarde, tão vilmente covarde, a uma mulher, a uma brasileira, quando do exercício livre daquilo que gerações lutaram no Brasil, que é a liberdade de expressão, senhora Presidenta. Eu quero, portanto, prestar a minha solidariedade a Vossa Excelência, dizendo que o Brasil, o Amazonas e os amazonenses não têm a tradição de um povo truculento, de um povo violento, de um povo agressivo. Não conheço na história de 30 anos da vida pública do Amazonas, e já fui de oposição, já pratiquei oposição no meu estado, a oposição a governantes que tinham a característica de fazer enfrentamentos duros, mas nunca sofri, em todos os debates que participei, uma agressão que não é apenas física. Ela é uma agressão moral, ela é uma agressão psicológica, que tenta desestabilizar uma mulher minutos antes de um enfrentamento, de um debate público. Ora, senhora Presidenta, eu quero aqui prestar mais uma vez a minha solidariedade à senadora Vanessa Graziotin, à mãe Vanessa Graziotin, à mulher Vanessa Graziotin e à brasileira Vanessa Graziotin. E para finalizar, pela ordem, senhora Presidente, eu quero ler o editorial que foi hoje lido na rádio na cidade de Manaus, senador Alfredo Nascimento. Rádio esta que proferiu um libelo, na minha opinião, de editorial, em defesa da democracia e em respeito aos direitos individuais e coletivos. O ataque à senadora Vanessa Graziotin, diz o editorial, é uma atitude condenável sob todos os aspectos. Mais que um ataque pessoal, foi um ataque contra a nossa democracia. Foi um atentado contra a diversidade de ideias e a liberdade de opinião. O povo amazonense não é desordeiro, não é agressivo, não é truculento. O povo amazonense não tolera práticas violentas que ameaçam o Estado democrático de direito. Somos, sim, um povo de luta, mas um povo de luta justa, uma luta limpa, uma luta baseada no respeito mútuo e nos princípios constitucionais que nos garantem a todos a plena liberdade de expressão. O que vimos ontem no ataque à senadora Vanessa Graziotin, diz o editorial, candidata a prefeita de Manaus,
foi um ato condenável de barbárie, uma manifestação irracional, carregada de uma truculência inaceitável por todos nós, que abominamos toda e qualquer violência, toda e qualquer agressão, principalmente contra a nossa democracia. A população de Manaus, senhora presidenta, diz a nota e o editorial, está revoltada. Estamos todos indignados. Não aceitamos essa postura de perseguição de pessoas que tentam se impor pela força, pois não entendem que o mundo de hoje se faz com diálogo, com ideias, com bom senso. Manaus não precisa dessa truculência. Nosso povo não merece essa violência. Exigimos respeito ao que nos é de direito, o escolher democraticamente, sem opressão, o melhor para o futuro da nossa cidade, conclui o editorial. Apenas para encerrar, senhora presidenta, eu gostaria de dizer o seguinte, que estas cenas organizadas, é óbvio organizadas, não é da natureza do nosso povo, por camisas amarelas, que não sejam novamente repetidas, que isto fique no passado e que nós tenhamos em Manaus, isto sim, o respeito, o bom senso, o equilíbrio e a liberdade de expressão que as nossas gerações lutaram e que é uma conquista de todos nós. Nossa solidariedade, senadora Vanessa Graziotin, e a solidariedade do povo manauara e do povo amazonense. Prezado senador Eduardo Braga, eu quero fazer de suas palavras as minhas. Eu também já passei por corredor polonês, por cartazes grosseiros, xingamentos, coisas variadas. Mas ovo, aí nós atingimos o ápice da truculência, que seria com qualquer homem, mas com uma mulher é pior. Porque quando a gente vai fazer um debate, e aqui todos os senhores senadores já participaram de debates, nós vamos tensos, nós vamos nervosos. É uma questão, é muito duro fazer um debate por quando se disputa uma prefeitura. E levar uma agressão dessa no rosto é muito duro. E para uma mulher, eu até perguntava à senadora, como é que você fez, Vanessa? Ela falou assim, eu enxuguei, pus um rímel e fui. A senhora tem todo o meu respeito, admiração de ter conseguido ir. E eu digo uma coisa, senador Eduardo Braga, alguém que faz isso com uma adversária, com qualquer adversário, mas com uma adversária, perdeu a eleição ali. Eu acredito que nós temos que ser respeitados como políticos e mulheres políticas têm que ser respeitadas muito mais. Toda a minha solidariedade, senadora Vanessa, e tenho certeza que o povo de Manaus saberá honrá-la.